Bom, o livro O Ramo de Ouro traduzido está aqui, tá? Ele é editado pela editora Zahar. Freud fala nesse livro, O Ramo de Ouro. O que era a história? A história era que no bosque de Diana havia uma árvore que tinha ramos de ouro. E o sacerdote rei ficava em volta dessa árvore, tomando conta para que ninguém tomasse o lugar dele. Só que o sacerdote rei havia sido um escravo que havia assassinado o então sacerdote rei e tomado o lugar dele. E aí ele ficava em volta da árvore de ramos dourados, né, do ramos de ouro, tomando conta para que ninguém tomasse o lugar dele. Freud pega isso. Bom, eu vou ler para vocês aqui porque o Lacan, eu voltei, né, no último vídeo, a esse problema que o Lacan retoma da IPA e diz o perigo de que esse ponto, qual ponto? Esse ponto privilegiado, né, da intervenção que a gente tem. O perigo é que esse ponto assuma um valor obsessivo no analista. E esse perigo está simplesmente em que ele se presta à conivência do sujeito. Esse valor obsessivo, se presta à conivência do sujeito. Não apenas acessível ao obsessivo, mas nele assumindo um vigor especial justamente por seu sentimento de trabalho. Sabemos do toque de trabalho forçado que nesse sujeito envolve até seu lazer. Ele vai tomar a questão da neurose obsessiva que permeava toda a instrução da IPA e como é que a coisa se desenvolvia. Eu peguei de um texto que eu fiz e eu vou ler para vocês, porque eu trabalho exatamente com o ramo de ouro e com essa circunstância. A IPA, através de suas associadas, proporcionava um espaço institucional em que todos se reconheciam pelas insígnias de poder que ali dentro costumavam ser valorizadas. Se você era da commission, se você era um supervisor, se você era um analista de data, que diacho você era, né? Você ser um mero fulaninho, coitado, candidato, isso tudo estava em jogo. O imaginário institucional estava a pleno vapor. Mas Lacan se ressentia, porque todo esse imaginário social promovia identificações que se pautavam por ideais, acarretando uma intensa especularidade, ideais mesmo do eu. Eu quero ser como você. Não havia privacidade, independência e liberdade. Havia uma luta constante entre os analistas de datas para galgar os degraus cada vez mais altos naquele edifício de hierarquias. Isso vocês encontram na Elisabeth Koudnitzko em 100 anos de psicanálise na França, no volume 2, por exemplo. E como em todo o sistema social constituído, esse movimento de fechamento da matriz organizadora da instituição reproduzia-se também e com frequência nos escalões inferiores. Quer dizer, os que estavam começando faziam igualzinho. Como cada um dos sacerdotes reis do sagrado bosque de Diana, que eu acabei de falar para vocês, os que as tramas daquele poder sucumbiam também passavam a habitar o Hades, embora ainda estivessem vivos. Já falei para vocês, o Hades é o lugar da compulsão de repetição. O Hades é o inferno dos mortais, é o lugar onde tudo se repete da mesma maneira,
onde nada pode ser diferente, nada pode ser mudado. Cada analista que ocupava um cargo de direção era uma peça da engrenagem de um ciclo que ali sempre se repetia. Capturado pelo cercado IPista foi um termo que eu criei, depois foi adotado, mas no início recusaram muito. IPista é porque é da IPA. Em torno da frondosa árvore institucional, de cujo caule brotavam os dourados ramos do poder constituído, com uma espada, o responsável pela direção de cada associada, passava a sua existência em uma permanente e angustiada vigília. O presidente da associação não é um cara como o Lacan, que era diretor científico. O presidente da associação, um homem da IPA me disse, ele tem que ter passado como diretor financeiro antes, e não como o cara que entende do saber. A Commission comportava-se como Proserpina. Proserpina é a mulher do Hades, né? Casada com o deus Hades. E exigia de todos aqueles que desejassem penetrar as profundezas daquele lugar de ar e tempo parados, um dos galhos espelhados para que ela se deleitasse ao ver ali toda a sua beleza refletida. O analista que conseguisse, pela sua habilidade, derrubar o responsável por aqueles ramos dourados seria imediatamente reconhecido como seu sucessor e, portanto, uma grande autoridade na IPA. Aqui no Rio, o fundador de uma das sociedades da Associação Internacional de Psicanálise, que foi quem se analisou até com a Melanie Klein, foi expulso da IPA. Simplesmente, há muito tempo atrás, nos anos 60. E teria o direito ao acesso ao Hades, ou seja, dessa hora em diante, em função das diretrizes estabelecidas pela Commission, em uma gestualidade repetitiva, Lacan fala na neurose obsessiva, poderia passar a sua existência até vir a ser ultrapassado por um outro mortal que viria a sucedê-lo em algum dia. E a briga era horrorosa mesmo, leiam Raudinescu. Em meio à crueza dessa época, dos anos 50, a Letheia, quer dizer, a verdade, mas a verdade no sentido do desvelamento, como a gente usa, retornava para mostrar ao mundo Thanatos, a morte, na sua vertente simbólica. E nesses desolados anos 50, Lacan compreende a diferença que há entre matar sacerdotes para adentrar o Hades e passar com potentes máquinas sobre os corpos dos que nada mais têm a dizer. É porque houve um filme na época, acho que de Jean Cocteau, que justamente a morte Thanatos é representada por uma anda com motocicleta e passa por cima. Bom, nos anos 50 exatamente. Uma nota aqui que eu fiz do Fraser, do Ramo de Ouro, que é um mito romano citado por Freud em Totem e Tabu, de 1913, na Standard Edition, no volume 13, o sacerdote rei é sempre um ex-escravo, isto é, um ex-detentor de um saber explorado por algum senhor, que alcançou esta destacada posição pelo assassinato de seu antecessor. Como eu contei aqui no Rio, assassinaram quem fundou uma das... botaram para fora, acabaram com o cara. É justamente deste acima citado texto freudiano que Lacan retira a fórmula da sexuação masculina, cuja premissa é: existe pelo menos um que não é castrado. Difere radicalmente da feminina. Não existe quem não seja castrado. Interessante observar que no caso deste mito do bosque de Diana, não existem sacerdotisas rainhas.
apenas sacerdotes, reis. A gente agora se prepara para dar continuidade, porque vamos falar de morte e tal. Já falamos da parte da neurose obsessiva, tá? Então, entramos no 141 e eu li para vocês o trabalho que eu mesma tinha escrito a respeito disso. E vocês veem, no 141, ele mostra que é o trabalho forçado, que chega até a envolver o lazer, está traduzido como lazer, mas são os hobbies do sujeito, as coisas que ele faz para se distrair, os passatempos dele. Até isso